Agora está gravando, pessoal. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da comunidade Brasil User Group. Muito feliz aqui, enfim, consegui trazer o Nick, ó, segredo entre nós, mas ó, quanto tempo que eu estou convidando o Nick e as agendas não estavam batendo, mas enfim, agora conseguimos. Estou muito feliz, Nick, você ter participado desse nosso encontro, né? E parabéns também pelo material que você tem compartilhado com a gente lá no LinkedIn de alta qualidade. Eu sou fã, toda quarta-feira eu acesso e já fico procurando lá os seus posts. E parabéns também, acho que é a primeira vez que eu falo para você parabéns em algum evento ou na comunidade pelo seu título, né? Agora você também é Tableau Ambassador desde o ano passado. Parabéns, você sabe também o quanto que eu já falava para você sobre de vir para o nosso lado, né? E eu estou muito feliz quando você me ligou, me mandou mensagem dizendo que você tinha recebido o convite para ser um dos Tableau Ambassador, eu fiquei muito feliz. Então, muito bem-vindo, tá? Poxa, o prazer é todo meu aí estar falando com vocês hoje, tá? Preparei um material bem bacana aqui de Tableau Data Management. É um material que não existe assim tão facilmente, né? A gente vê ali muito no site da Tableau. Temos alguns conteúdos internacionais aí, em outras línguas, né? Mas em português talvez pode ser o primeiro. Então, estou muito orgulhoso aí de trazer isso para vocês. Não repara que na bagunça do meu quarto eu tô para me mudar em abril, então tá realmente uma bagunça, eu tô empacotando várias coisas, mas eu não tô conseguindo colocar o efeito aqui também. Mas Não, isso é o de menos. tranquilo. Conteúdo que importa. Exato, a gente está aqui preocupado com o que você vai falar. Mas antes de passar para você apresentar, pode ir compartilhando. Eu queria, porque você falou um assunto, parece até que a gente meio que combinou, mas não combinou, não, gente. Hoje de manhã eu sempre paro para dar uma lida nas notícias, né? E aí teve um artigo que eu li do Eric Sandochan, não sei como fala o sobrenome dele, né? Que é um PhD e que ele está falando realmente sobre data governance, né? E é um dos, assim, tem muito material sobre data governance lá fora, e eu lembrei exatamente disso. Na hora lendo o artigo, eu falei, caraca, tem tudo a ver com a palestra do Nick, né? Com o que ele vai trazer. E acho que é realmente uma das poucas pessoas que tem a coragem de falar sobre data governance aqui no Brasil, assim, ainda mais com um Tableau. E é um assunto que a gente precisa falar mais, porque não dá para falar de analytics sem a gente falar de governança de dados. E eu achei genial que ele colocou numa fase, depois eu compartilho, vou tentar achar durante essa apresentação, vou compartilhar, tentar achar o artigo e compartilhar com vocês, mas ele fala nos artigos dele, né, que a gente fala de governança de dados, né? Mas na verdade deveria ser governança de dados. Você não governa o dado, né? Você gerencia, né, o dado, né? Então o termo realmente que é o correto é o gerenciar. Então hoje lendo o artigo eu lembrei muito de você. Eu falei, caraca, que bom, né, que aconteceu isso, assim, desses encontros, né, que acontecem e que o Nick vai estar falando com a gente de um assunto muito importante, porque a gente aconteceu assim, né? A gente começa a falar primeiro de visualização, né? Acho que deu o boom, né? De todo mundo falar de visualização. Não estou falando só da Tableau aqui, mas quando a gente fala de área de dados e análise, as pessoas só pensam na visualização. É o boom, né? Todo mundo fala de visualização, visualização. Mas a gente esquece ou fala muito pouco realmente da governança dos dados ou gerenciamento desses dados, né? Então, é um assunto aí que acho que a gente está até atrasado em começar a falar, né, Nick? Então, Sim, bom que você tomou essa iniciativa e trazer esse tema aqui com a gente. fico lisonjeado aí por conta do tema, né? E aí, antes de eu começar aqui, pessoal, eu vou fazer igual o teste de avião. A tela tá ok, minha voz tá ok, o vídeo tá ok. Sim. E aí, até para Tô o vendo, pessoal, não estou vendo vocês aí. aí eu até ia te perguntar agora, você, Nick, tem um chat aqui liberado, as pessoas podem fazer várias perguntas. Você quer que eu te interrompa nas perguntas ou deixa para o final? O que você acha melhor? Vamos deixar para o final, porque aí tem todo um roteiro, mas aí a gente vai voltando aí se precisar, tá? Sem problema algum. Boa, então, pessoal, se quiser fazer já, deixar as perguntas, pode deixar aí. E aí, no final, a gente passa toda para eles. Também tem o Q&A aqui, que vocês quiserem também colocar. Então, fiquem à vontade para os dois, tá? Eu vou ficar aqui monitorando.
Pode ir lá, Nick, é com você. Excelente. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar falando com vocês hoje. Eu começo aqui fazendo, na verdade, uma provocação. Você já pensou em começar a governança de dados, gestão de dados hoje? E é exatamente o propósito do Tableau Data Management. A gente aproveitar o que a gente já tem hoje dentro do Data Cloud, do Tableau Cloud, dentro do Tableau Server, que é onde estão os nossos repositórios de dados, onde estão as nossas visualizações, onde estão os nossos usuários, o principal, e a gente já pode começar a nossa governança de dados ali. Né? De fato, hoje que o mercado tem diversas outras ferramentas, mas ferramenta por si só não faz governança de dados. Quem faz governança de dados são pessoas. Tá? Então, a apresentação de hoje ela está muito focada nisso. E antes de eu começar aqui o tema, eu queria contar uma história e fazer uma viagem. Então, a gente vai sair aqui do Brasil, a gente vai lá para o Japão, tá? Mas, Lígia, não é só do Brasil que a gente vai sair, tá? Você vai pegar o seu jatinho junto com o Cristiano e você vai se juntar a nós aqui também para fazer essa viagem, tá? Mas é isso, brincadeiras à parte, eu quero falar aqui do primeiro cientista de dados que a gente tem aí histórico, que foi o William Deming, e ele mudou a história do Japão, ele mudou a economia do Japão. Como é que ele fez isso, na real? Ele era um estudioso, um científico, um cientista que atuava em excelentes universidades lá nos Estados Unidos, e ele foi a primeira pessoa que começou a falar sobre estatística dentro da indústria, dentro dos processos produtivos. Só que os Estados Unidos ele vivia uma grande abundância econômica, né, entre a década de 40, no pós-guerra ali da Segunda Guerra Mundial. Então a última coisa que as pessoas queriam pensar era sobre eficiência produtiva. E ele sabia que tinha diversas perdas, enfim, uma alta demanda, muitos desperdícios, mas a indústria americana não estava nem aí. E ele se sentia um pouco frustrado e ele começou a observar, né, um pouco do mercado japonês. E por incrível que pareça, o mercado japonês, nessa época, né, estava vivendo pós-guerra, eles tiveram ali um grande impacto, né, a gente sabe por quê. E, infelizmente, a indústria japonesa ela sofria por conta de falta de processo e falta de padrão. E, mundialmente, os produtos japoneses eram conhecidos por não ter qualidade. Muito similar ao que o país vizinho, né, teve, né, a China. Né, muitos de nós aí, quantas vezes né, a gente ia comprar um produto chinês e a gente sabia que ele era de baixa qualidade. Hoje em dia, esse cenário está mudando também, porque a China também está entendendo que a qualidade literalmente importa e muitos produtos hoje são feitos na China por conta dessa qualidade altíssima que eles possuem. E o Deming, ele foi convidado para uma palestra lá no Japão, e era para ser uma palestra para falar de estatística, para falar de processos e tudo mais. Só que ele percebeu uma grande oportunidade ali. Ele foi numa visão muito filosófica da coisa, e eles trouxe alguns pontos, alguns princípios, tá? São 15 princípios, se não me falha a memória, 15 ou 14, e que ele foi passando um por um. E desses princípios chamou muita atenção dos diretores, donos de empresa, e o Deming começou a fazer parte ali de toda essa questão, toda essa teoria. E aí a gente viu grandes nomes ali, né? Empresas como Toyota e diversas outras, começando a aplicar conceitos do Deming, questão estatística, para ter uma eficiência produtiva. E aí a gente sabe, né, que o método Lean, o resto é história, né? A gente sabe aí que o quanto que foi desse impacto. Mas eu queria trazer algumas frases aqui do Deming e que vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Vamos trocar processo produtivo, indústria por dados, tá? Então, a primeira frase: 94% dos problemas são de gestão. Os outros 6 são por causas especiais. Quantas vezes a gente consegue resolver alguma coisa em dados só pela alta gestão, só por uma gestão muito bem feita? Tá? E os outros 6% é algum dado duplicado ali que pode aparecer, alguma questão, enfim, totalmente peculiar, tá? Mas 94% das coisas a gente resolve dentro da camada de gestão. Qualidade desde o início. É, hoje em dia, acredito que muitos de vocês já passaram por isso. A gente se qualifica, a gente estuda, a gente foca em data visualization, mas quando chega lá no final, o dado não está legal. O dado precisa de um saneamento, o dado você precisa entender o porquê que ele está vindo de uma qualidade inferior e, enfim, quando você entende todo esse percurso, o dado ele não teve uma qualidade focada lá no início.
uma liderança forte não registra culpado, mas remove as causas do fracasso. Ou seja, né, quantas vezes também a gente tem uma gestão, uma liderança, tá? Isso focando também no board, algo nesse sentido, que parece que assim, é sempre o ROI do dado, a gente precisa sempre entregar um alto valor. E parece que o alto valor a gente só vai entregar na visualização. A gente parece que todo o resto, tudo que vem para trás, isso não vai gerar ROI. Muito pelo contrário, a gente sabe que começa desde o início e uma gestão ela vai remover todas essas barreiras aí para a gente ter um sucesso no final. E o longo prazo para implementação e novos aprendizados. Então, quando a gente fala de grandes iniciativas de dados, a gente sabe que essas iniciativas elas não são de curto prazo, elas são no longuíssimo prazo. Então, isso também foi uma grande filosofia que o Deming trouxe aí para todo o mercado japonês. Mas legal, né? E aí, me apresentando para vocês agora, né, depois dessa história. Eu sou o Nicolas Dutra, mas eu me identifico como Nick, meu apelido desde criança, então já virou praticamente meu nome. No ano passado eu recebi o reconhecimento aí como Tableau Ambassador, mas para mim não é um reconhecimento por si só, é uma missão. E uma das partes dessa missão é estar aqui falando com vocês, é estar compartilhando conhecimento e estar empoderando a comunidade. Para mim é um grande prazer. Aqui está o QR Code do meu LinkedIn, fiquem à vontade para se conectar comigo. E um pouco da minha vida pessoal, que eu sou apaixonado por motocicletas, rock and roll e dados. Tá? E estou há 8 anos aí no mercado de tecnologia. E já passei por algumas empresas bem influentes no mercado de dados e agora estou no desafio no Grupo Petrópolis, né, que é a cervejaria ali da Itaipava, Black Princess, Cabaré, enfim, grandes produtos aí no portfólio. E nem tudo são flores, nem tudo, como eu disse, né, o Deming ele trouxe essa filosofia aí para o Japão, trazendo algumas aplicações e para o mundo de dados a mesma coisa. O buraco a gente sabe que é mais embaixo. E aí queria fazer um convite aqui para vocês. Eu não vou passar por todos, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por algum desses problemas, ou se não todos. Tá? Então, quando a gente começa a falar sobre governança de dados, gestão de dados, é muito para a gente, para nós solucionarmos esses grandes problemas que temos aqui. E são grandes problemas que impactam todos os fracassos de projetos de dados que temos. Tá? Então, esse é o grande objetivo. E, Nick, por que o Tableau Data Management, já que você está falando sobre governança de dados, não é data governance, né? Algo nesse sentido. Porque quando a gente fala aqui, né, da gestão de dados, a governança ela é uma parte disso. Né? Ela está dentro de uma gestão muito qualificada. E uma governança de dados ela é um programa único. Então, quando a gente olha aqui, temos diversas gestão, né, gestão orientadas a dados. Mas a governança ela é única. Ela é vamos dizer assim, uma grande horizontal. E a gestão de dados é o que abarca tudo isso. E você precisa fazer uma gestão de dados, ela só é possível quando você tem estratégia de dados. E aí, essa estratégia de dados ela é pontuada por programas de dados, né, que envolvem diversos projetos e você tem ali tarefas. E tudo começa com patrocínio. Tá? Então, não adianta também a gente pensar que uma governança, uma gestão de dados, ela vai ser feita sem ter um patrocínio, né, no alto escalão, ou enfim, trazendo um aculturamento muito importante aí para a empresa. E quando a gente olha aqui, né, o patrocínio, política, padrão, plataforma, né, a tecnologia em si, ela está na base. Então, plataforma ela é o último pilar ali para a gente garantir a base. E assim, repito, tá? Coloquei até como título, dados precisa ser considerado um ativo, assim como um ativo financeiro, um ativo material. Um exemplo, se uma empresa de indústria, ela tem ali diversos robôs, o dado ele precisa ser considerado tão importante quanto. Tá? E quando a gente fala do dado como ativo, temos algumas figuras aqui também, né? Tanto na gestão de dados e governança de dados. Na literatura a gente vai achar isso aqui mais orientado à governança de dados. Então, começamos aqui com o Data Owner. O Data Owner ele é o accountability da coisa. Então, vamos pensar assim, como abstrair aqui dados para uma gestão financeira. Um CFO, um diretor financeiro, ele tem total responsabilidade por todos os gastos, por todo o dinheiro que está entrando dentro da companhia.
Quando a gente fala de data owner, é exatamente a mesma coisa. Ele é uma pessoa responsável pelo dado, pelo acesso, por tudo, tudo que está em torno desse dado. É uma pessoa que toma decisão baseada nesse dado. E depois a gente vai para a camada de Data Steward. Data Steward é uma camada tática, então ele pega algumas diretrizes ali do Data Owner e ele aplica essas diretrizes, tá? Tá muito, se a gente está falando de uma gestão financeira, de uma diretoria financeira, ele está mais aqui para um gerente executivo, né? Um profissional gerente executivo ali. Mas aqui a gente está dentro de uma camada de steward, estamos falando aqui do corpo de governança de dados. Então, ele vai ser responsável pelas políticas de acesso a dados, políticas de transformação de dados, políticas de tecnologias de dados e tudo mais. Camada tática. E depois vamos aqui para a base, Data Expert, que é a base técnica, é a base da plataforma de dados onde tudo acontece. Então, se estamos falando de um lakehouse, de um DW, de uma ingestão ou de uma visualização, são todos os profissionais que irão fazer essa manutenção ou essa criação. São pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo e vão cumprir com todas as políticas e com todo o processo decisivo do Data Owner. Tá? Então, muito importante também citá-los aqui. E aí a gente vai por alguns pilares, tá? Esses pilares aqui não são pilares de literatura, são pilares da própria Tableau. E começamos aqui então com visibilidade. Quando entramos no limiar de Tableau Data Management, entendemos aqui que a visibilidade são os inventários de metadados. Então é um lugar único que você vai acessar esses metadados e vai ter um entendimento claro de qual que é o papel desse dado, qual que é o tipo, qual que é a categoria e tudo mais. Linhagem e análise de impacto. A partir do momento que você sabe exatamente como o dado está sendo utilizado, você sabe se aquele dado ele está factível para uma tomada de decisão, se ele está obsoleto, se ele precisa de uma manutenção. Então, você também consegue ter essa linhagem no entendimento dessas transformações. E a variação de API. O Tableau ele coloca aqui como enrichment, né, de API, que seria mais um enriquecimento do ponto de vista de variação. Então, não é porque você usa o Tableau Data Management que suas outras plataformas de catalogação de dados, por exemplo, precisam ser inibidas. Muito pelo contrário, você consegue aproveitar as APIs de outros catálogos de dados e também utilizar no Tableau Data Management. Confiança, metadados em todos os lugares. Isso é o grande ponto também. A partir do momento que estamos ali no Tableau Cloud, é muito fácil a navegação ali entre os metadados. Então, o Tableau ele consegue mapear e também trazer isso de uma forma muito única, né, para todos os metadados utilizados ali dentro da plataforma. Gestão de fontes de dados. Isso daqui entra muito no pilar de classificar fluxos, de entender exatamente qual que é o horário, qual que é a data, quais são os impactos de atualizações de dados. Quantas vezes a gente fez, pelo menos eu já fiz muito isso, né? Mapear exatamente o que vai acontecer, para não impactar outras execuções. Então, aqui entra muito essa gestão de fontes de dados de uma forma totalmente confiante e não impacte o nosso ecossistema. E certificação e qualidade de dados. Isso é algo que Tableau Data Management se compromete muito, né, com os entregáveis tanto de catalogação e também quanto Virtual Connections. E descoberta. Quanto melhor tivermos um sistema para fazer uma busca de dados, né, com melhores descrições, campos e tabelas externas, melhor a gente vai encontrar o nosso dado. Né, e aí entender aí como que a gente pode utilizar. E recentemente eu até publiquei no LinkedIn até a chamada, né, para esse encontro aqui, o quanto de oportunidade temos na governança de dados para criarmos novos produtos. A partir do momento que temos uma qualificação da utilização de bases, é um grande sinal para que a gente pode utilizar essa base para criar coisas novas ou até observar oportunidades de bases que não são utilizadas também para criar coisas novas e até gerar alguma descoberta em cima disso para empoderarmos cada vez mais aí o negócio com melhores decisões e melhores produtos, tá? Então, isso daqui são os três pilares do Tableau Data Management. Os três pilares qualitativos para isso. E o Tableau Data Management, ele vem também como um resolvedor de dor. E o que eu quero dizer com isso? Ele vem aqui em três grandes tecnologias. Falando na data de hoje, isso são as três tecnologias que o Tableau Data Management atua. Pode ser que no futuro tenhamos mais, mas por enquanto são essas, e elas são bem amplas.
primeira delas aqui são as conexões virtuais. Quando a gente fala de atribuição de política, segurança e conforto na utilização em escala desses dados, as conexões virtuais elas têm uma atuação muito forte nisso, tá? Só para ressalvar, vou fazer uma demonstração para todos esses pilares aqui, tá? Então vai ficar mais aclarado aí conforme eu for passando. Tableau Prep Conductor é uma forma de automatizar, agendar e monitorar todos os fluxos que temos aqui dentro do Tableau. Então, a partir do momento que temos uma grande utilização do Tableau Prep Builder, temos grandes fluxos, a gente consegue publicar esse fluxo dentro do nosso cloud e de lá gerarmos algumas inteligências, gerarmos algumas questões muito, muito interessantes aí para a nossa gestão. E por último, não menos importante, o nosso catálogo. A partir do momento que estamos subindo os dados para o nosso Tableau Cloud, utilizando ele ali em diversos workbooks, conseguimos catalogar e, consequentemente, trazer também uma visão, né, do que é sensível, qualificar o dado, trazer uma descrição e até certificar que aquela base ela pode ser utilizada como uma fonte da verdade, tá, em alguns cases. E o Tableau Data Management está presente tanto no Tableau Cloud quanto no Tableau Server. Porém, para cada um desses sites, vamos dizer assim, dessas plataformas, ele tem algumas atribuições diferentes, tá? Então, dependendo do caso de uso que você vai inserir ele hoje, por exemplo, sugiro entender bem o que ele se qualifica em cada um. E o Tableau Data Management, ele não é nativo dessas plataformas. Ele é um add-on, ou seja, ele tem um custo adicional, né, para ser colocado no Tableau Cloud e o Tableau Server. Eu sei que a pergunta que vai surgir, Nick, quanto custa o Tableau Data Management? Eu sugiro vocês contactarem o executivo de vendas, né, que atuam hoje na empresa de vocês ali. Vai te passar uma negociação completa, a atribuição completa de como isso funciona em termos contratuais, tá? Eu não tenho essa informação e essa informação ela não é aberta, tudo bem? E assim, pessoal, eu vou fazer um hands-on, mas antes eu queria trazer um olhar prático aqui, né, das Virtual Connections, porque não é um contexto tão facilmente de entender, mesmo na demonstração assim, é legal a gente abstrair. Eu queria trazer um caso prático aqui para vocês, tá? Ferramenta do momento aí, que está em voga, Databricks, né? Sem palavras aí também para descrever o que essa plataforma ela traz aí de grandes evoluções aí para a parte de dados. Mas vamos pensar num cenário assim, pessoal. Somos uma empresa e o Databricks ele fornece aqui uma tabela, tá? Ali na application, uma tabela final já totalmente bacana para uso, já temos as transformações, tudo bem dimensionado. Mas ela traz uma tabela de vendas Brasil, ou seja, tudo que foi vendido no Brasil, tudo muito qualificado ali. E a gente precisa colocar essas vendas Brasil para que todas as visualizações de dados, né, temos ali cerca de 300 vendedores dentro da plataforma do Tableau, mas temos algumas particularidades. Que particularidades são essas? Alguns vendedores atuam nas regiões, né, do Brasil. Alguns vendedores não podem ver dados de outras pessoas, né, dentro ali da sua camada de visualização, mas ao mesmo tempo esse dado ele não pode ser redundante. Então, como uma forma estratégica, eu não vou criar 5 applications no Databricks e lançar aqui no Tableau, sendo que eu poderia fazer diferente. Eu poderia gerar uma virtual connection aqui de vendas Brasil e depois limitar essas tabelas para cada região. Como que isso funciona? Eu faço uma conexão do Tableau Virtual Connection diretamente no Databricks para coletar essa tabela de vendas Brasil e depois eu vou criar aqui as minhas políticas e permissões para cada base de dados, tá? Individual, dentro de cada projeto, tá? Então essa pastinha aqui ela está simbolizando como um projeto, né, dentro do Tableau e essas bases aqui segregadas. Para cada virtual connection eu vou ter ali uma base, tá? Então ela não tão não é uma base que você carrega e depois você distribui no Tableau, mas é uma base que você garante uma confiança muito grande e você tem uma definição muito aclarada das políticas. Eu vou explicar um pouquinho depois. E para falar do contexto total do hands-on, tá, eu separei aqui em 3 etapas. A primeira etapa, né, vamos criar um fluxo ali no Tableau Prep Builder. A ideia é que seja algo muito simples e mostrar para vocês como que a gente vai utilizar o Conductor para criar os agendamentos. Etapa 2, vamos subir um arquivo de consultas
juntamente com o de médicos, e estabelecermos essas políticas de acesso aí ao dado, e exatamente o ponto aí do Virtual Connections. E a 3, entender como que a gente irá utilizar, como vamos utilizar aí o Tableau Catalog para nós visualizarmos aí os dados sensíveis, se uma base ela está em manutenção, se essa base está certificada. Então, vamos lá. E que dê tudo certo no hands-on, né? Que a lei de Murphy não vem até mim. Mas eu ensaiei bastante, vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro de tudo, tá? Eu vou entrar aqui no meu Tableau Prep Builder. É bem simples aqui, tá, pessoal? Muito simples. Eu vou abrir um arquivo de texto. Vou chamar esse arquivo de texto aqui de Doctors. É um arquivo que ele tem tanto o ID, né, de médico e o nome. E lembrando, né, por a gente estar nesse contexto de saúde, saúde é um ponto que tem muita segurança de dados ali. Então, por isso que trouxe esse exemplo para ser um exemplo muito real, né, um case muito real. Então, sempre quando estamos falando ali de dados médicos, dados de consulta, são dados muito sensíveis ali para um trabalho de dados. Tá? Então, não foi por acaso. Criar aqui uma etapa de limpeza, tá? Muito simples, mas não vai limpar praticamente nada. E uma etapa de saída. Aqui, queria chamar a atenção para um ponto. Eu vou criar esse arquivo de saída numa fonte de dados publicada. Ele já vai pegar aqui o servidor que eu estou conectado, tá? Que é o servidor do Tableau Cloud, como se fosse um Tableau Cloud. Eu vou selecionar aqui um projeto e acho que ele vou colocar aqui em, deixa eu ver, acho que ele não atualizou com. Eita, deixa eu conectar novamente aqui. Isso é normal porque ele perdeu o link com o meu cloud. Se não tiver falha na demonstração, não é demonstração, né, pessoal? É sempre assim, é para mostrar que está ao Não, vivo. Senão o pessoal vai achar não. que é um vídeo que você É, colocou aí de fundo. já aconteceu com o Bill Gates, com o Steve Jobs, então tô em paz. Tô Acontece com tranquilo. quem faz. Com quem for. Mas tá tranquilo porque pelo menos a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, deixa eu fazer meu logon aqui. E até bom, né? Dá problema porque demonstra exatamente como que é na realidade, né? Sempre. E assim, por que deu problema? Porque estamos conectando os nossos fluxos diretamente no Tableau Cloud. E é exatamente o que o Tableau Conductor realiza. Tá? Então, ele deu falha porque a minha autenticação ali expirou o tempo. Então, vou conectar aqui um dado de arquivo de texto, doctors ER. Fazer uma etapa aqui de limpeza, bem simples, eu não vou limpar absolutamente nada. É só mesmo criar um job de saída. Legal, agora deu certo. Por quê? Vamos conectar isso na fonte de dados publicada.
que é exatamente no site, no meu Tableau Cloud, e eu vou selecionar o projeto. Então, o projeto é o Tug Brasil, data de hoje. E aqui um ponto legal, olha que interessante. Eu vou chamar essa minha saída aqui, ó, parâmetros do sistema. Eu posso colocar a data de execução, exatamente o dia que está acontecendo, o mês, para facilitar essa nossa gestão. Então, eu vou chamar aqui de saída 1. Saída 1. Vou chamar assim, ó, Doctor 1, tracinho. E aí eu vou colocar o tempo de execução. Ou seja, ele já vai pegar o parâmetro exatamente o tempo que a gente está rodando esse job. Então, vou descrever carga de médicos. E vou executar esse fluxo. Ou seja, estamos pegando um dado CSV que está no meu arquivo local, no meu computador, mas ele poderia estar em qualquer lugar, poderia estar no banco de dados, e estamos lançando essa saída aqui para dentro do local do Tug. Tá? Então, eu vou voltar aqui, vou entrar na minha pasta, ou seja, eu acabei de publicar a minha fonte de dados de doutor. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou publicar o meu fluxo. Então, são coisas diferentes. Uma eu estou publicando a minha base e agora eu vou publicar o meu fluxo. E aí ele me pede o parâmetro, eu vou publicar exatamente do jeito que está. E ele me pede para colocar o nome do fluxo. E eu também vou colocar aqui no tag só para a gente deixar organizado. Estamos falando de governança de dados, nada mais justo do que deixar tudo organizado aqui. Fluxo de médico. Carga que irá executar. Legal. Então, eu vou publicar. E eu vou publicar exatamente no mesmo local que colocamos a nossa base. Sensacional. Nosso fluxo já está aqui. E aí, vou fazer mais uma coisa. Vou publicar um outro fluxo, que são os fluxos dos nossos atendimentos. Um arquivo de texto também. Deixa eu ver se está aqui. Hospital. Legal. Mesma coisa. Só para falar, pô, o Nick está mexendo aqui no Tableau Prep e não vai fazer nenhuma transformação. Então vamos fazer uma transformação, pessoal. Vou deixar aqui, vou manter esse. Ou seja, os gêneros dos pacientes eu vou deixar apenas masculino e femininos e tudo que for fora disso eu não vou considerar porque pode ser alguma questão da qualidade do dado, tá? Mas enfim, só a título de exemplo. Vou fazer uma qualidade aqui, ou melhor, vou fazer uma saída. Vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou colocar aqui fluxo atendimento. Exatamente a mesma coisa. Carga de atendimento. Legal. Então eu vou executar esse fluxo. Está publicando dentro do nosso Tableau Cloud. Legal. Então aqui tenho já o doutor, né, o médico, fluxo atendimento, ou seja, as bases já estão publicadas. E agora vou publicar esse nosso fluxo aqui de atendimento.
Olha só que interessante. Então, dentro da nossa pasta, temos aqui as duas cargas realizadas. Então, a gente já tem aqui a data, né, exatamente o nome, tudo mais, né, a data de modificação. E aqui temos o fluxo. Então, aqui a gente já está entrando no panorama, né, do que é o Tableau Prep Conductor, pessoal. Então, nós podemos fazer a edição do fluxo diretamente no Tableau Cloud. Verificamos aqui exatamente quais são as conexões, tá? Então, aqui, né, está declarado que é um arquivo texto, é um CSV que estava no meu contexto local, tarefas agendadas, isso daqui é o grande cereja do bolo. Então, vamos agendar aqui. Então, a gente pode, dentro dessa única tarefa, tá, dentro desse fluxo de atendimento, nós rodamos uma vez. Nós suponhamos que todo dia ou a cada 2 horas, enfim, a gente tem um período que esse dado ele é atualizado. Então a gente pode definir uma agenda, né, definir um critério, não é muito diferente das extrações convencionais que temos aí, né, até o UI é muito parecido. Podemos selecionar as etapas, então, por exemplo, suponhamos que dentro do nosso fluxo temos diversas saídas. Podemos também selecionar só a saída que nos interessa, às vezes uma saída é apenas de log, né, outra de fato é uma saída que a gente precisa por ser um dado produtivo. E aqui parâmetros, né? Então, é o parâmetros lá, são os parâmetros que escolhemos ali de dia, mês e ano. Mas legal. E aqui, né, posso selecionar a saída, mas não é o foco. São as tarefas vinculadas. Porque, pensa, colocamos tanto o fluxo de atendimento, que são os dados ali, vamos dizer assim, a nossa fato, e uma dimensão de médico. Então, a gente pode definir que esse fluxo de atendimento ele vai ser primeiro. Então, eu vou colocar aqui a minha saída, né? Vou colocar uma agenda, vou colocar aqui uma agenda diariamente, tá? Mas, enfim, vai ser todos os dias de semana, vou salvar. E olha só que interessante. Se essa etapa não falhar, vai iniciar a próxima. Mas se essa etapa falhar, ela vai interromper a tarefa restante. Eu posso desmarcar, ela vai executar o próximo fluxo normalmente. Ele pode adicionar aqui um monitoramento, ele pode me mandar uma mensagem, tá? Vou selecionar aqui as duas. E aqui eu vou selecionar o meu fluxo, que foi exatamente o fluxo de médico. Ele demora aqui, ele está capturando no servidor. Eu vou adicionar o meu fluxo de médico. E ele tem exatamente a mesma coisa. Então, eu vou selecionar as etapas de saída, se caso ele tiver mais. Vou adicionar aqui uma mensagem e vou criar a minha tarefa. Nick, quantas tarefas vinculadas eu posso criar? 20. O máximo que o Tableau Cloud suporta são 20 fluxos sequenciais. E aí você pode também definir aqui as suas regras de execução. Então, eu vou criar minha tarefa. E aqui é quando a gente entende, né, que seria o Tableau Prep Conductor, né, a condução aí de todos os fluxos. Eu posso, por exemplo, executar, né, o fluxo aqui de atendimento, ele vai executar o fluxo. Foi colocado na fila. E a partir do momento que a gente tem aqui, ele sabe que, né, o próprio Tableau Cloud identificou que ele está pendente. Então, ele vai fazer toda a extração e depois ele vai voltar aqui no status. E aqui temos toda a linhagem, né? Caso o fluxo ele foi executado com sucesso, ele traz aqui todo o log. Tá? Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Deixa eu voltar lá. Bom, ainda está carregando, tá? Vai ser um tempinho aqui até ele executar tudo. Mas legal, então, Tableau Prep Conductor é exatamente essa visão, né? Uma visão que a gente consegue ter o fluxo agendado e conseguirmos realizar algumas tarefas aqui com esses fluxos, né? Termos a gestão desses fluxos aqui diretamente no Tableau Cloud, sem termos o Tableau Prep apartado
e uma gestão totalmente descentralizada. E esse é o grande ponto que resume tudo isso. Legal. Vamos para o próximo. O próximo seria a conexão virtual. Conexão virtual, né, dentro do nosso menu explorar, se você tiver o add-on do Tableau Data Management habilitado, você vai clicar aqui em novo, conexão virtual, ele vai abrir uma tela separada, e aqui temos algumas conexões. Perceba uma coisa curiosa, todas as conexões aqui elas são orientadas a grande parte a servidores, então estamos falando aqui de fontes de dados bem robustas. Tá? E para o nosso exemplo, né, eu coloquei lá no case do PowerPoint o Databricks, mas no nosso caso aqui a gente vai a algo mais simplesinho, né, o Tableau Drive, o Google Drive. Tem exatamente o mesmo dado, tá, para a gente estar falando aqui da mesma coisa. E eu vou adicionar aqui um por um. Então, o primeiro deles aqui que eu vou adicionar vai ser a base de Doctors, ER. E o Google Drive já vai puxar exatamente aqui. E vou adicionar mais uma conexão, que seria a dos atendimentos. Muito legal. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui a minha base de atendimento, que é esse hospital ER. E olha que interessante. Essa base, a gente capturou exatamente aqui todos os metadados, toda essa visão. Temos aqui a questão da visibilidade, né, se esse dado ele pode aparecer nesse contexto ou não. E vamos aqui também trazer a base de doctors, tá, que é uma base complementar, uma base dimensional. Então, dentro aqui desse hospital ER, temos o Doctor ID. E dentro do nosso Doctor ER, né, que seria a base, temos o ID Doctor. Exatamente um depara, né, para a gente trazer o nome ali, né, desses médicos atrelados à nossa base de atendimento. Então, só para simular mesmo uma questão de fato e dimensão. E aqui começa a grande brincadeira, pessoal, que são as políticas de dados. Tá? Então, podemos ir no contexto, tá? Eu vou criar aqui uma política simples. Vou chamar ela de política de médico. Pode ser qualquer coisa, tá? Dependendo do contexto. E eu vou puxar aqui a minha base de atendimento. E olha que interessante, ele me dá a opção, né? Você vai adicionar isso como uma tabela de política ou uma tabela de direitos? Tabela de direitos são tabelas quando a gente quer literalmente definir quem são as pessoas, né, que vão acessar aquela base. Eu já vou falar um pouco mais sobre ela também. Vamos começar aqui pela tabela de atendimento. Então, pessoal, o que eu posso fazer, né, nessa tabela de atendimento? Eu posso literalmente começar a criar alguma coisa, tá? Então, aqui eu tenho uma coluna, mas olha só, eu tenho aqui todo o meu catálogo aqui, né, de funções da Tableau, na qual eu posso utilizar. Então, ó, se a gente está falando dos dados, vamos criar aqui algo simples, tá? De política. Vamos pensar juntos aqui. Ó, vamos supor que nós queremos fazer essa base somente para pacientes que estão pacientes idosos, tá? Então eu vou colocar aqui patient age e vou atribuir aqui esse patient age com 61 anos, tá? Um dado só para a gente ter esse entendimento. Então, acabei de criar aqui, eu vou eliminar essa coluna e acabei de criar uma política. Então, eu vou acoplar essa política aqui. Então, ele só vai me trazer dentro dessa base pacientes que são maiores de 61 anos. Então, a minha linha total são 9.216, os meus pacientes idosos são 2.083. Tá? Suponhamos que isso acaba sendo uma política, a gente pode publicar isso daqui e dentro do nosso, né, dentro do nosso, da nossa pasta aqui da dinâmica. Mas não é isso por enquanto, tá? Por enquanto, isso aqui foi só um exemplo como que a gente pode atribuir uma política. Eu vou voltar aqui
e vou criar uma nova política. Eu vou criar aqui uma política de território. E aqui entra de fato, né, quando a gente fala de tabelas de direitos. Então, eu vou colocar aqui o meu hospital, né, minha tabela de atendimento. Deixa eu remover essa daqui. Legal. Então, colocar aqui a minha tabela de atendimento. Legal. E vou colocar aqui a minha tabela de direitos. Então, aqui, basicamente, o que está acontecendo? Eu quero vincular o meu ID do doutor com o meu ID desse doutor. Então, a gente já vai ter uma atribuição aqui interessante. E aqui eu vou trazer o nome. O doctor name. Vou chamar ele aqui de M. Shadows, tá? É o nome de um dos médicos lá. Então, olha só que interessante, né? Como isso daqui é uma tabela de direito, eu estou atrelando o meu ID do doutor, né? O meu ID do médico, o meu ID do médico lá da minha tabela fato de atendimento. Então, quando eu escrevo uma política, quer dizer que o meu médico, M. Shadows, somente ele vai acessar essa base. Então, se a gente olhar aqui os nossos dados, a nossa base aqui, né, de atendimento, olha só que interessante. Eu só vou ter o meu ID 5, que é o ID de fato do M Shadows. Então, se a gente está falando de 9.216 linhas, estamos aqui só restringindo ao M Shadows para fazer esse acesso. Eu vou publicar essa minha conexão virtual e eu vou publicar ela aqui no meu projeto do Tug. Bacana. E a partir desse momento, eu posso criar qualquer coisa baseado nessa minha conexão virtual. Eu posso criar dashboards vinculados a essa conexão. E aí vocês devem estar se perguntando, Nick, mas qual que é a grande diferença quando a gente fala de uma conexão virtual? Se, por exemplo, eu quiser atrelar diversas bases de dados que eu tenho aqui, né, diversos data marts e atribuir permissões diferentes. Bom, a grande diferença é que aqui você está atribuindo políticas e aqui você está garantindo a, a redundância dos dados. Então, aqui é uma fonte totalmente confiável, né, uma fonte que você vai poder utilizar de uma forma certificada, com política. E quando se trata de Virtual Connections, nós temos uma permissão de dados diferenciada também. Então, é muito diferente quando a gente está atribuindo aqui a uma fonte de dados individual. Então, esse é o grande ponto aqui, o grande benefício é quando trabalhamos com conexão virtual. Tá? Então, esse é o grande ponto de atrelar políticas e atrelar também de tudo que foi passado, né, com a questão de data steward, né, de atribuir políticas, toda a parte, entre aspas, burocrática. Mas é uma burocrática que você tem acesso e está centralizado e você tem governança. Legal. E, por último, não menos importante, vamos falar aqui sobre os catálogos. E eu espero terminar até as 9 para cumprir com o time box daí, da agenda. Deixa eu ver uma coisa aqui legal. Estou aqui no Tableau Pulse. Depois eu entro aqui e faço uma demonstração para vocês depois. Catálogo de dados da Tableau. Catálogo de dados é também chamado de External Assets, ativos externos. Então a Tableau ela já utiliza esses nomes aqui, né, não por acaso. Então estamos falando dos nossos ativos. Esse daqui são os nossos catálogos. E a gente pode classificar esse catálogo tanto como banco de dados, como também como tabelas. E um fato curioso, né, sobre isso, eu não sei se vocês já trabalharam com o Unity Catalog dentro do Databricks, mas recentemente eles tiveram um grande release, né, dentro do Databricks que hoje a camada principal do Databricks, quando você parte para os esquemas, banco de dados e tabelas, são os nomes dos catálogos. Então isso acaba sendo muito interessante que o Tableau ele faz isso de uma forma muito análoga ao Databricks. O ativo externo a gente pode classificar ele tanto como tabela quanto como banco de dados e atribuirmos políticas a isso. Tá? Isso é um fato bem curioso.
E se pegarmos aqui, vamos olhar aqui a nossa Sample Superstore, tá? Uma base da própria Tableau aqui, que ela, né, que é um arquivo Excel, e acredito que muitos de vocês conheçam. Dentro dessa Sample Superstore, temos aqui a linhagem. Então, quantas pastas de trabalho está sendo utilizada, quantas planilhas estão sendo utilizadas, quantos painéis estão sendo utilizados e quais são os proprietários. Isso é um fato muito interessante, a gente pode navegar aqui também, né, ter esse entendimento baseado na linhagem e voltar aqui, né, na tabelas de objetos. Então, legal. Eu vou entrar aqui dentro de orders, que é uma das tabelas que está dentro, né, dessa base, vamos dizer assim. E aqui temos, né, todas as questões, né, tanto categoria, cidade, região, Customer ID, Customer Name e tudo mais. Então, eu posso, dentro de cada uma aqui, né, dentro de categoria, eu posso editar e posso trazer uma descrição, salvar. Para a cidade, cidade na qual a venda foi faturada. Salvar. Legal. Dentro dessa order, eu posso, né, dentro dessa tabela, eu posso fazer algumas coisas interessantes. Posso trazer um aviso de qualidade de dados. Então, essa order, ela está obsoleta? Ela está em manutenção? Né? Tem algum aviso? Tem algum ponto interessante que eu tenho que me atentar? E quando a gente vai a nível de metadado, a nível de coluna, também podemos gerar algumas ações, como, por exemplo, rótulos de sensibilidade. Então, vamos supor que categoria é um dado sensível. Então, a gente vai atribuir um rótulo de dados para dado sensível. Quando vamos aqui falar de nome, nome é um dado PII. Então, também temos a questão aqui de qualificá-lo como um dado sensível. Então, tudo isso fica atribuído aqui, tá, como um dado sensível, tudo fica marcado. Dentro do próprio Tableau, ele gera algumas encriptações, dentro desses rótulos. E o mais legal, a partir do momento que você começa a utilizar a Simple Superstore, ela já mostra, né, que existe um dado sensível, que você precisa se atentar à base, que você não pode utilizar isso em qualquer lugar. Você pode definir algumas permissões aqui também para a utilização desse dado, né? Se tiver um dado sensível, não vai poder ser utilizado em qualquer planilha e tudo mais. E esse é o catálogo de dados da Tableau, pessoal. É um catálogo que você também consegue trazer, né, dentro desse External Access exatamente dados de outros catálogos, como, por exemplo, o Colibra, Alation. Você pode trazer esses metadados aqui e fazer uma gestão muito peculiar, caso o seu negócio precise. E você também consegue fazer uma consulta de metadados utilizando o GraphQL. E um ponto interessante de tudo isso é que quando a gente fala aqui do nosso catálogo de dados, é que isso também é totalmente compatível pelas ações de REST API. Então você consegue automatizar bastante coisa aí utilizando as próprias APIs, tem uma documentação vasta do catálogo lá nos sites da Tableau. Então isso acaba sendo um fator crucial aí, né, na utilização do catálogo e se complementa, né, com todos os outros aí, tanto o Conductor quanto também com a parte de Virtual Connections. Parte de demonstração é isso. Vou voltar aqui. Que bom que tudo deu certo, né? Menos a parte inicial ali de autenticação do server, mas isso foi um mero detalhe. Tem que acontecer algum problema para o Horizon ser bom. E aí, pessoal, eu queria só fechar aqui, né, com alguns conselhos. Dados são ativos, como qualquer outro ativo físico, material, financeiro. Quanto mais a fonte é autorizada, né, quanto mais essa fonte ela tem uma credencial ali confiável, melhor será a tomada de decisão. Governança de dados é um programa de negócios, é obrigatório ser único, ele vai ser totalmente horizontal dentro da sua estrutura de dados, não existe duas áreas de governança de dados, podem ter, enfim, divisões diferentes, mas a governança de dados é um programa único.
o valor do dado está intrínseco ao retorno financeiro para a empresa. Então, você focar em gestão é você focar numa qualificação financeira muito interessante no fim, né, como um projeto de longo prazo. Políticas de dados é a alma de todo o processo de governança, não à toa. Vimos ali a política sendo atrelada dentro da Virtual Connection e você pode utilizar toda a sintaxe da Tableau para criar o que você quiser. Não existe tecnologia que faça governança de dados sozinha, são habilitadores. O Tableau Data Management, ele é um acessório dentro do Tableau, ele é algo que vai te ajudar, mas ele não vai fazer nada do que eu demonstrei aqui sozinho. Tem muito alinhamento, tem muito conhecimento técnico envolvido. E o desafio de governança de dados não está na governança, muito menos nos dados, ele está no relacionamento com pessoas. E por isso que é muito importante, quando a gente fala do Tableau Data Management, porque o Tableau está ali focado nas pessoas, no público-alvo. Então é uma grande vantagem de você utilizar o Tableau Data Management para essa questão, para esse fim. Mas ele não vai fazer isso sozinho. E assim, a onda do momento é o Tableau Pulse. Mas a grande provocação que eu queria deixar é, o Tableau Pulse ele vai performar muito bem. Ele é incrível, a gente sabe do grande potencial que esse produto tem dentro da Tableau, e ele está só no começo. Mas ele não vai funcionar se o seu dado não estiver qualificado, se o dado for confiável. Ele vai ser apenas algo que vai chamar atenção, mas ele não vai ser funcional. Então, a minha grande provocação da palestra de hoje é: vamos focar na gestão desses nossos dados, pessoal. Isso é muito importante. A visualização, ela está na ponta, ela é um ciclo, né? É um ciclo junto com a sua audiência, mas ela está ali numa parte técnica, né? Na parte final. Então, a gente precisa garantir que tudo isso venha da melhor forma possível para a nossa visualização. E termino por aqui, pessoal. Queria agradecer imensamente a presença de todos aí que ficaram até agora. Termina não, Nick. Agora começa as perguntas. Tem um monte aqui. Ainda não terminou. Vamos lá. Deixa eu ver a primeira. Vou tentar fazer em ordem, tá? A Marília está perguntando se o perfil para fazer essas edições seria de admin. Eu acho que você estava, quando você fez, foi na parte de que você estava ainda no prep, mas eu acho que seria legal você falar um pouco, né, em cada etapa ali, quais seriam os perfis para fazer cada edição. Acho que seria interessante. Você só consegue fazer essas edições se você tiver o perfil de administrador, tá? É muito importante citar isso, e é uma excelente pergunta, porque no contexto do Tableau, quem realiza esses processos, a conexão virtual, são pessoas administradores, são pessoas que estão no contexto tanto como Data Owner, tanto como no Data Steward, tá? E Data Expert também ali. No fim do dia, todos somos Data Expert no contexto de dados. Mas a Tableau ela tem essa interface, porque se o usuário que não tem essa credencial tiver acesso, ele pode criar novas políticas e pode editar as outras políticas. Então, por isso que ele está mais no contexto de administrador mesmo. A Lívia está perguntando, a empresa, ela primeiro comenta que a empresa que ela trabalha vai migrar da cloud em breve, vai migrar para a cloud em breve. Qual a principal diferença que o cloud tem com relação ao on-premise em questão de governança? Excelente pergunta. No contexto, vamos dizer assim, 80-20, tá? Vamos fazer um pareto aqui. Não vai mudar nada. Tudo que eu demonstrei aqui não vai mudar, tá, Lívia? Lívia, né? Isso. Não vai mudar. Só que o único ponto, tá, que eu trago é que assim, a Tableau, ela tem uma estratégia de expandir o cloud. E o cloud, no fim do dia, é um grande laboratório também para a Tableau testar e também estar inserida no contexto da Salesforce. Então, qual que é a grande diferença? Respondendo a sua pergunta, que toda feature bacana, nova que surgir, ela vai surgir primeiro para o cloud e depois ela vai segmentar para o Tableau Server. Mas tudo que eu demonstrei aqui, em tese, não é para ter nenhuma diferença. Tá? Eu não fui nenhuma atribuição diferente que o Tableau Data Management se propõe. Sim. O Rafael está perguntando, deixando o fluxo agendado, como ele terá acesso ao arquivo que está local no PC? Eu não entendi a pergunta.
quando você criou o fluxo lá e deixou agendado ele, Legal. aí ele pergunta, deixando o fluxo agendado, como é que ele vai ter acesso ao arquivo que está local no PC, né? Então, você está fazendo um fluxo agendado, como é que vai ter acesso ao que não está dentro numa cloud, no caso, né? Está no PC. Legal. Esse é um ponto interessante e esse é um ponto que tem muita atenção quando estamos falando de algumas bases, tá? Principalmente em servidores, bases locais, bases de banco de dados. Sempre se atente às credenciais de acesso. Como eu estou aqui no ambiente de laboratório, meu computador aqui ele não tem nenhuma limitação. O meu Tableau Cloud também é um Tableau o Tableau Cloud Developer, né? Por conta até, enfim, do Ambassador. Então, eu não tenho nenhuma limitação para isso. Mas pode ser que, num contexto empresarial, você esbarre nessas limitações. Mas não é algo complexo de se resolver. Tá? Chama o time de segurança, entende ali o protocolo de SSL, que vai conseguir acessar normalmente. O Tableau Cloud tem algumas configurações que você faz, que você coloca algumas grids, né? Então, ele se autentica muito fácil. Então, aqui foi só um ambiente de teste mesmo, tá? Então, não é para dar problema. E o Tableau Conductor também não é para dar problema, mas se atente a essas questões de firewall, questões de segurança que pode acontecer. Boa. E a Lívia aqui perguntou se, voltou naquela pergunta, né? Você deu a resposta, mas se o admin é do site ou do servidor? O admin, ambos. Ambos podem trabalhar com essas atribuições, tá? E aí tem um ponto. O admin não necessariamente é o creator. Então, isso fique claro. Pode ser o explorer também, tá? Então, às vezes fala, mas eu preciso ter um monte de licença creator. Não. Você tem que ser o admin, mas você pode ir até o nível de explorer, uma pessoa que só dá nível de site. Isso é um ponto interessante também citar. O Éder pergunta, uma dúvida, tem que publicar tantos dados e depois o fluxo. Qual seria a diferença das publicações de dados e do fluxo? Foi mais um exemplo, tá? Você pode publicar o fluxo e só rodar o fluxo diretamente lá no Tableau. Aqui foi só para demonstrar que a gente pode criar o fluxo dentro do Tableau Prep Builder, mas a partir do momento que você executar o fluxo dentro do Tableau Cloud, ele vai executar normalmente. Falando nisso, deixa eu até ver se ele executou, né? Eu passei para o outro ponto. Verdade, você passou. E por conta do tempo, né? Mas deixa eu voltar aqui e eu até mostro para vocês. Boa. Ó, olha que interessante. Deixa eu voltar aqui, vou compartilhar minha tela de novo. Ó, então aqui o histórico de execução. Então, naquele momento que a gente criou, ele já gerou aqui as minhas duas saídas, né? Tanto a minha tabela de atendimento, quanto também a minha tabela de médico. Aqui a duração foi pouquinha, mas ele já trouxe o histórico e a linhagem também, né? Aqui a linhagem não, porque, enfim, não sei porque não apareceu, mas deveria aparecer na linhagem também. Mas aqui ele demonstra, né, exatamente qual foi o início da execução, o fim, e vai aparecer tudo aqui. Então foi mais um para abstrair mesmo o exemplo, né, de uma aplicação local e de uma aplicação dentro do próprio Tableau Prep Conductor dentro do Tableau Cloud. Excelente. Acho que é um ponto de alerta, né, Nick, que você até fala na sua apresentação, mas a governança de dados ela é muito ligada à segurança dos dados. A gente hoje tem a questão de, né, hoje não, né, mas a gente tem muito a questão de LGPD, de proteção dos dados de pessoa física, né? E acho que ainda tem muita dúvida, as pessoas têm muita dúvida, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa questão de segurança, existe, né, muitos estudos, muitos autores que afirmam que falam, olha, coloque o dado na mão das pessoas, né? Quanto mais o seu dado não tem que ter um dono, né? Ele tem que ser compartilhado. E eu acho isso muito bom, e realmente, né? Você não precisa. Acabou aquela era que os dados ficavam dentro da TI lá e você tinha que ficar batendo na porta pedindo dado. E como é que você então faz isso? Entrega o dado, né, para as pessoas, para a sua equipe, para todos os funcionários da empresa, para acessar como fazem, como achar melhor e analisar e entregar da forma que acharem melhor.
ao mesmo tempo que você protege ele, né? Então, governança de dados, é isso que vai explicar, né, toda a proteção. Tem vários fluxos ali que ele mostrou que você consegue fazer isso, até mesmo anonimizar os dados. Lá no Tableau Prep, você consegue fazer uma anonimização dos dados para que vá para a pessoa, por exemplo, dado de campo de CPF, vá anonimizado, né? Troca algumas letras, números por letras para poder confundir, por asteriscos, enfim. Então, é um assunto que se vocês tiverem dúvida, né, porque o Nick fala no início da apresentação dele, você precisa ter uns pontos, você tem que ter um patrocinador para isso. Então, se vocês estão com dificuldade de discutir isso dentro da empresa de vocês, e muito por conta da maturidade analítica de cada empresa tenha, eu aconselho a ir por essa dor, né, que eu acho que é a principal dor, porque a multa da LGPD é altíssima, né? Então, eu acho que é uma dor aí muito real das empresas hoje em dia, e acho que é uma forma de vocês defenderem aí um patrocínio, de olharem para o projeto de vocês para agregarem valor, usando o Tableau aí como governança de dados de vocês, né? Muito legal, Lígia. E ressaltando, né? Tem uma pessoa no LinkedIn, uma influencer, ela postou um tempos atrás. Eu acho que você conhece, Lígia, essa pessoa. Ela postou que Analytics, ela não é uma área de tecnologia somente, ela é uma área de negócios, né? Brincadeiras à parte, foi um texto que a Lígia publicou e, para mim, ele é Eu cirúrgico, estudei. né? Tudo que a gente está falando aqui. Então, para mim, assim, a governança, é uma opinião pessoal, mas baseada em algumas literaturas. A governança de dados, ela não é só tecnologia. Inclusive, uma opinião polêmica. Às vezes eu acho que a tecnologia, ela empata bastante, assim, a governança de dados, tá? Então, para mim, o negócio, ele é o grande, é o que destrava a governança de dados. E, assim, o Tableau Data Management, ele é uma excelente forma de iniciar. Temos ali diversas ferramentas de catalogação. Por que não fazer uma catalogação com o dado que você já está utilizando, que é o dado da Tableau? Então, isso é muito importante. Às vezes você vai gastar uma grana com plataformas ali como a Alation, Atlan, não, e são importantes, são totalmente necessárias, têm um propósito. Mas você pode começar com o Tableau Data Manager. Governança de dados está muito atribuída à questão de segurança, está muito atribuída à forma como você disponibiliza o dado da sua camada ali no Lakehouse, como você disponibiliza o seu dado no Data Warehouse. Então, não é sozinho, né? São um conjunto de ações, um conjunto de tarefas para a gente chegar nesse contexto. Então, para mim, quanto mais a gente levar, quanto mais termos o negócio como um patrocinador da governança não, gestão de dados e governança de dados, melhor será aqui para todo o nosso contexto. É difícil aprovar, talvez, uma verba ali por conta disso, eu sei que é, e a gente sabe que nem tudo é como deveria, né? Mas eu acho que vale o esforço. Então, é um dinheiro bem investido, tá? Pelo menos para teste, se der certo, mantém, né, como algo rotineiro. E é um add-on. Você não está pagando algo, né, não é um produto novo que você vai ter que fazer uma grande migração. Na verdade, vamos dizer assim, né, entre aspas, é um esteroide ali para o seu Tableau Cloud, Tableau Server, para você começar uma cultura de muito impacto dentro da sua empresa. Então, para mim, essa é a grande mensagem que eu deixo aqui para vocês. E aí, você, quando falou no início da questão do preço, eu não lembro exatamente quem foi que falou, né, não olhem o preço, olhem o valor. Porque uma coisa é bem diferente, uma coisa é o preço da ferramenta, né? E outra coisa é o valor dessa ferramenta. Então, é inestimável. Então, se você compara que você pode ter uma ferramenta, vamos supor, né, a ferramenta é cara, ponto, não vamos discutir isso, né? Em questão de preço. Mas você sabe que você vai criar uma governança, uma gestão de dados de forma inteligente, podendo evitar uma multa da LGPD, por exemplo, na verdade você está fazendo uma grande economia, né? Porque a multa é milionária. Então, assim, né, eu estou tentando recuperar aqui a mensagem, se quem foi que falou, Eu quiser acho que para o escrever Rafa. isso. Foi o Rafa, né? O Rafa que falou, não olhe o preço, olhe o valor. Exatamente, Rafa, não olhe o preço, olhe o valor. Bom, mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Acho que não, acho que foi tudo ok. Bom, acho que, Nick, eu falei isso para você no WhatsApp, né? Eu acho que isso não é uma conversa para um dia só, né?
vamos já conversar sobre a nossa próxima agenda para você voltar aqui, que eu sei que você tem um outro assunto muito interessante. E acho que você abriu aqui as portas, né, para a comunidade para a gente discutir realmente a governança e gerenciamento de dados. Então, agradeço muito o seu tempo, a sua dedicação, o seu material. Não sei se você ainda quer aproveitar o tempo e compartilhar para a gente um pouco do Pulse. Eu acho que seria interessante. Senão, a gente marca outro dia, o que você achar melhor. Não, legal, dá para demonstrar sim. Só vou ter que me autenticar de novo. Vou pedir uma paciência aí para vocês. Mas, Lígia, queria só aproveitar o ensejo aqui com todo mundo e te agradecer pelo convite. Eu lembro que em 2021 você me convidou para a Jornada Tableau e acredito que ali foi o grande gatilho, vamos dizer assim, né, para o pouco que eu sou hoje, enfim, de relevância para a comunidade, alguma coisa nesse sentido, mas você foi o grande gatilho aí para tudo isso acontecer. Então, eu falo isso para você individualmente, mas eu queria deixar isso claro aqui para todo mundo, o quanto eu sou grato a você, a sua confiança, né, por tornar isso possível. Então, fica aqui a minha gratificação, tá? Por tudo que você fez e, enfim, você fez também por outras pessoas aí da Eu comunidade. que agradeço, eu que agradeço. Assim, eu sou super fã da comunidade, quem me conhece sabe disso, e eu sou muito fã do seu trabalho. Acho que você traz um trabalho muito enriquecedor para a comunidade, um trabalho de muito valor para a comunidade, e sempre você traz a questão da gestão, né? Porque do negócio, que isso é muito difícil nos dias de hoje, né? A gente falar de dados, falar de análise de dados, e as pessoas acham isso muito difícil, né? O que a gente fala, acha que a gente está falando grego, mas não tem a noção do quanto isso está mais envolvido no dia a dia delas do que elas imaginam, né? Então, quando elas recebem um gráfico num PowerPoint, num Google Slides, sei lá onde, elas não entendem a grandiosidade do que elas estão recebendo e o quanto que elas fazem parte daquilo. Então, e você traz isso de uma linguagem muito fácil para o negócio entender. Então, se eu sou sua fã, não vou ficar transformando Não, eu agradeço. esse encontro no ficar um puxando o saco do outro. Não, Mas é isso, mas você sabe que você é o cara diferenciado. mas tem coisas que a gente precisa agradecer, tá, Lígia? Então fica o comprometimento aqui também com toda a comunidade, né, do quanto que você me ajudou e quanto que você ajuda todo mundo. Deixa eu só testar aqui, o Tableau Pulse ele tem uma particularidade, então vamos ver, porque dentro do site dos Ambassadors a métrica não está disponível para mim. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo, senão a gente tenta de outra maneira. Deixa eu ver aqui, order date. Tá, vamos testar, vai. Vamos pegar aqui, métrica de profit. Desculpa, Nick, lembrar que apareceu bem rápido ali, tinha aquela doctor que você escreveu, né? Então, É, imaginem todo esse fluxo onde vai terminar com o Pulse, né? Eu acho que isso que ia ser legal. exato. Então, imagina se o Nick É, estivesse trabalhando com a doctor, até onde você conseguiria chegar com isso. isso. Deixa eu só ver. Ah, não, vai dar certo. Acho que vai dar certo. Peraí. É porque, o que acontece? O Tableau Pulse, ele tem uma questão de data. Ele pega a data atualizada. Então, por exemplo, a minha Doctor, ela tá com um dado lá de 2023. E 23. E pode ser que ele não traga, mas Não vamos vai testar trazer. aqui. Vamos testar, quem sabe? Deixa eu pegar a minha measure. Por que ele não está trazendo? Porque ele precisa do dado atualizado, tá? Mas, ó, vou fazer o seguinte. Isso é um comentário, né? Ele pega a data de hoje, compara com a Isso, data anterior, pode ser o mesmo ano, enfim, período, isso, o mês, mas isso ainda é uma coisa que já estão para evoluir. Então, ainda esse ano a isso. gente lança onde você vai poder escolher a data, né? A comparação, né? E aí sim você tem uns Isso. períodos maiores. Exatamente. Como o tempo está curto, eu poderia até adicionar o ano lá, tá? Mas, enfim, vamos pensar isso aqui, pessoal. Pode ser qualquer caso, tá? Mas vamos desde o início. Agora a gente sabe que vai dar certo. Vamos lá. Então, o Tableau Pulse, aqui você tem. Ele abre uma telinha específica, tá? Para o Tableau Pulse. E aí você já vê aqui, né? O que você quer seguir, pensando que a gente tem uma lista de métricas aqui que a gente vai seguir.
né? E também a gente pode ir Nick, atrás de novas desculpa métricas. te interromper, mas na tua tela está aparecendo o compartilhamento? Ah, lá embaixo, põe o Tá. ocultar. Ah, boa. Legal. Isso, que estava bem Foi. na frente. Obrigada. Legal. Então, não, muito obrigado. E aí, eu vou selecionar aqui a minha Superstore, uma base super conhecida aí de todo mundo e a base que tem a, o histórico, né, a data atual. E eu vou chamar assim, ó, vamos supor que dentro dessa Superstore a gente já conhece ali algumas métricas. Eu vou chamar ela de Profit. Profit. E eu vou dar um nome aqui, né? Então, My Profit Result. Legal. E eu vou trazer aqui a minha Profit. E aí eu posso fazer tanto uma agregação, tá, da minha soma, da minha profit acumulada ou não acumulada, vai trazer exatamente o valor individual ali dos meses, né? Posso fazer uma média, uma mediana, enfim, posso trazer exatamente na agregação que eu quiser. Posso trazer aqui um filtro. E aqui qual que é o ponto, pessoal? Imagina assim, você já quer trazer essa profit já de um filtro definido. Então, vamos supor, quero uma categoria e aí eu quero, dentro dessa categoria, só a parte de tecnologia. Então, vou dar um apply e ele só vai trazer categoria de tecnologia, tá? Mas não é o nosso caso aqui. E eu já vou explicar um pouco dessa diferença com o próximo filtro que tem lá abaixo. Legal. Minha dimensão de filtro aqui, eu vou trazer a minha order date. Então, ele já vai, né, trazer aqui uma prévia do Pulse para a minha data. Opa, né, já apareceu uma coisa legal aqui, um storytelling aqui da questão. Posso criar aqui uma questão avançada, tá? Para isso. Aí, assim como eu disse lá dentro da Virtual Connection, né? Aqui é mundo aberto para qualquer ponto que vocês necessitarem, né, de personalização. Aí voltou tudo, né? Mas enfim. Vamos de novo aqui. Enfim, colocar aqui Profit, exatamente o que a gente já fez. Legal. Então ele já vai criar aqui as minhas opções. E aqui, ó, tem as filtros de métricas. E aqui que é o interessante. Por quê? Quando a gente olha aqui a nossa prévia, não temos nada além disso. Quanto mais filtros ajustáveis, por exemplo, de categoria, como por exemplo de Customer ID, não vai ficar legal, mas Customer Name, cidade, Ship Mode, enfim. O Pulse, automaticamente ele vai enriquecendo com isso, e aqui a gente também pode colocar aqui como número, currency, percentual. Qual que é o interessante? O Pulse, ele não é uma ferramenta convencional de visualização de dados. Tá? Polêmico, mas eu explico. O Pulse, ele é uma plataforma de storytelling. É algo sem precedentes. A gente viu aí outras ferramentas, e não estou entrando em linhas de comparações, focando em como que a inteligência artificial pode empoderar o dev para criar gráficos automáticos. O Tableau Pulse não é isso. O Tableau Pulse ele foca no storytelling. Tá? Então você pode fazer um breakdown aqui, pode ter a informação de overview. Por que é importante a gente ter aquelas definições de currency lá? Porque ele vai fortificar o storytelling. Ele vai deixar esse dado mais atrativo para uma leitura. E aqui ó, entra aqueles pontos interessantes do Tableau Pulse. Como definimos aqui a partir dos filtros, ele mesmo já vai trazer alguns insights baseados naqueles filtros. Tá? Então, qual que é a tendência? Então, ele vai trazer a tendência. Qual que é a categoria que teve o maior lucro? Então, Office Supplies. Qual que é a cidade mais lucrativa? Los Angeles. Então, assim, são alguns storytellings automáticos que ele vai trazer para você. E aqui são barras simples mesmo. Por quê? Porque é a narrativa, pessoal. Isso aqui é o grande ponto, é a narrativa. Trazer um breakdown baseado em todos aqueles filtros ali que fizemos, tanto para Ship Mode, Customer Name, cidade, categoria. Então tem uma visão muito aclarada, né, daquilo que a gente precisa. Qual que foi
o nome de o cliente aqui que mais comprou, que foi o mais lucrativo, Tom Prescott. E aí a gente pode seguir essa métrica, né? Seguir essa métrica de profit. E a gente volta, né? E aí quando a gente olhar aqui, a gente já está seguindo essa métrica, né, de profit. E a gente pode, né, parar de seguir, a gente pode ver os detalhes. E mais interessante, a gente pode definir aqui o nosso digest. Então, se a gente quer receber isso pelo Slack, pelo e-mail, diariamente, mensalmente, semanalmente, então isso já vai aparecer de forma totalmente automática aqui para nós. Tanto por aplicativo, isso daqui é totalmente vinculado à versão de aplicativo, então vai aparecer tudo de forma automática ali, tudo segmentado. E se você, dependendo, né, da forma como você estiver atribuindo tudo isso, né, diversas métricas, aqui a gente só deu o exemplo de profit, você pode escolher seguir ou não. Agora imagina só, o CEO da empresa seguir a métrica de profit e aparecer exatamente essa visão para ele todo dia no e-mail. É disso que a gente está falando, não é só visualização, é uma narrativa. Ele vai gerar uma narrativa e vai entender o quanto que uma ferramenta como essa aqui está respondendo as perguntas. A gente está falando de gráfico, são perguntas, ó. Perguntas e suas respostas. É isso que o Tableau Pulse se compromete a fazer. Muito bom, excelente. E aí tem pergunta, né? Aqui perguntando se o Pulse já está disponível para português, foi o Daniel perguntou. Eles estão trabalhando nessa tradução, tá? Deixando uma semântica interessante para português, mas ainda não. E não é add-on. O Tableau Pulse já está disponível para todos os usuários de cloud. De cloud, isso é De The cloud. Cloud, não é do desktop, é do cloud. E um ponto até, Daniel, infelizmente, né? A gente sempre fala das coisas boas, mas a gente aqui é lugar também da gente lavar a nossa roupa suja. Eu tive problema com o meu acesso do Pulse por conta até do idioma, tá? Então, esse é um alerta que a gente até faz. Eu tive que fazer umas alterações lá, a gente mandou até para teste, né? Porque não rodou no meu, porque estava algumas configurações em português e a gente teve que trocar e aí ele apareceu. Então, né, Daniel, ainda está passando para homologação em outros idiomas, e aí cuidado, tá? O meu voltou a funcionar, a gente fez as alterações, teve que funcionar, e eu consigo usar o Pulse, mas pode ter esse probleminha sim, tá bom? Mas testa, porque é isso que o Nick falou, né? Imagina, agora vamos pegar numa grande foto, né, Nick, de tudo que a gente está falando, né? Então, imagina, desde a coleta dos dados, né, até a entrada dele para a companhia, para compartilhar tudo isso, e ter realmente o board da companhia, o diretor, que não olha o painel, não vai olhar o dash, por 580 motivos, né? Ele não olha, ele quer algo muito rápido, fácil. E o Pulse é isso, é que ele consiga responder dúvidas dele de negócio com as informações que vai por e-mail. Você pode configurar de quanto tempo receber por e-mail. Eu faço lá uma de teste, eu venho recebendo, e é assim, é surreal, assim. É só o começo, exatamente. Tem muita coisa aí que a Tableau está trabalhando muito com inteligência artificial, principalmente para trazer aí para o Pulse, e o que tem já de coisas novas só para o Pulse que está para vindo é assim, tipo, sensacional, né? Então, muita coisa a gente não pode falar aqui, mas tem muita coisa boa aí, o Pulse só tem a crescer aí ainda esse ano, tá? A gente não está falando de coisas daqui a 3 anos, não. Daqui a um mês, 2 meses, a gente já vai começar com coisas novas aí do Pulse, tá? Bom, é isso, gente. Entregue a live, então? Foi isso? Entregue. Boa. Muito obrigada, Nick, pelo seu tempo aqui com a gente, pelo compartilhamento, como sempre, trazendo apresentações de peso, assim, né? Sempre com uma explicação de um conceito e trazendo na prática aí para a gente. Obrigada. Obrigada a todos que também estiveram aqui com a gente. Espero que essa apresentação tenha ajudado vocês, ou pelo menos dar uma ideia nova, né? De trazer uma solução para a empresa, enfim, que possa agregar valor aí na carreira de vocês, tá bom? Muito obrigada para todos e uma boa noite. Até o próximo encontro. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.